E a seleção portuguesa de futebol está reunida para dar início à qualificação para o Campeonato do Mundo do próximo ano. E ontem vi as declarações de Vitinha acerca de João Neves, a possibilidade de serem considerados os melhores do mundo. E bem, no mundo atual, isto eu tenho de dizer, é praticamente impossível Vitinha ou João Neves serem considerados os melhores jogadores do mundo em qualquer um dos próximos anos. Mesmo sendo, porque para mim, se entregassem o prémio de melhor jogador, o The Best da FIFA, o Ballon d'Or, a qualquer um destes dois jogadores, pelo que fizeram na época passada, estaria bem entregue. Porque o que jogou Vitinha é sacanagem, como dizem os brasileiros. O que João Neves joga consistentemente, como dizem os brasileiros, é foda, é sacanagem, jogam mesmo muito. E eu continuo incrédulo como é que eles são tão desconsiderados a nível mundial. E basta olhar para o nosso país dito irmão, o Brasil, que desvaloriza, menospreza os nossos talentos. E neste caso, talvez João Neves e Vitinha sejam os grandes responsáveis por essa depreciação, dessa subvalorização dos seus potenciais, porque talvez eles prefiram que o seu trabalho, o trabalho que fazem no campo, seja o que fale mais alto, seja o seu cartão de apresentação, porque no campo eles são brutais. Tanto Vitinha como João Neves são de uma inteligência fora do vulgar, que parece que tudo sai fácil. Fruto dessa inteligência, o Vitinha não precisa de fazer dribles estonteantes, nem malabarismos com a bola, para fintar, para deixar os adversários colados no chão e colocar a bola onde é suposto. Fruto dessa inteligência, o João Neves parece ter 4 pulmões. Ele está em todo lado. É incansável. E ambos fazem aquele trabalho que não gera muitos highlights, não fazem aqueles cortes fáceis que se posta na internet e que bomba para caraças, mas fazem um trabalho que é fundamental para a equipa ganhar. E o que o PSG ganhou na época passada não é brincadeira. Champions, Supercopa Europeia, Liga Francesa, Copa da França, foi vice-campeão do Super Mundial de Clubes. Agora, se foram peças fundamentais dessa equipa vitoriosa de 2024 e 2025, como é que isto acontece? E eles continuam a ser indispensáveis para Luís Henrique. Então porquê é que não entram na discussão do melhor do mundo contra Yamals, Rafinhas e Mbappés dessa vida? Eu acho que tem tudo a ver com a indústria do futebol, valorizar cada vez mais o espetáculo mediático e as personagens mediáticas. Clubes, ligas, patrocinadores estão a preferir, e perdoa-me se estiver errado, mas estão a preferir o business. Estão a preferir engajamento, mais engajamento do que propriamente sucesso desportivo. E os treinadores que batem de frente com isso estão a perder espaço. Neste momento os treinadores têm de alinhar, compactuar com esse desejo de engajamento, com esse desejo de ter personagens mediáticas e, ou no limite, esses treinadores têm de certa forma encontrar um equilíbrio entre a performance desportiva e esse potencial de performance financeira através dos mídias, sejam tradicionais ou até mesmo os social media, até mesmo não, maioritariamente através dos social media. E aí eu tiro o chapéu ao Luís Henrique, treinador do Paris Saint-Germain, que conseguiu ter uma equipa de jogadores muito bons, excelentes, mas pouco mediáticos. Se calhar o mais mediático e polémico era o Donnarumma, e vejam o que aconteceu. Foi dispensado. É que ninguém se pode achar maior do que o clube. E veja-se que o PSG só ganhou um título importantíssimo, a Champions, quando saiu Neymar, Messi, Mbappés. Só quando esses três saíram. E o Luís Henrique conseguiu com os jogadores mais discreto, que não se falam tanto neles. E quem acompanha futebol por emoção e espetáculo, certamente adora o futebol do PSG, que é espetacular, mas não adora por algum jogador em especial. Adora pelo coletivo, adora pela velocidade nas laterais. Mas se essa maioria consumisse futebol por análise tática, veria o papel de cada peça daquele PSG. E Vitinha e João Neves são as peças essenciais. Mas como são jogadores discretos, tanto no campo como fora do campo,
sem grandes momentos que se possam recortar e tornar virais nas redes sociais. E a semana passada até foi um raro momento em que João Neves conseguiu tornar viral com um inesquecível hat-trick, um hat-trick que se calhar nunca vimos, com 2 golos de pontapé de bicicleta de um médio defensivo. Mas normalmente não. Normalmente são jogadores que não têm esses momentos de jogo brilhantes, que facilmente se partilham nas redes sociais e atinjam uma catrefada de público. E obviamente que a percepção pública é de que, ok, são bons jogadores, mas não são geniais. O que é uma grande falácia. Porque dentro do campo, e se de fora do campo também não há esse interesse mediático ou essa exposição mediática, é normal que passem despercebidos. E eu li um artigo de opinião em que alguém falava que Vitinha era o melhor do mundo, que era um gênio, que no campo ele indicava o caminho, e depois, citando, indica o caminho desprovido de tatuagens ridículas ou penduricalhos inúteis, apenas o olhar, a camisa, o emblema, as chuteiras e a bola. E aparecia logo alguém a repreender o colunista dizendo que era totalmente desnecessário falar dessas tatuagens, dos penduricalhos, como se isso tornasse alguém melhor ou pior a pessoa ou jogador por causa disso. Uma coisa é certa, ninguém é pior nem melhor do que alguém por ter tatuagens ou brincos ou penteados excêntricos. Mas também é certo que quando se fala disso é porque se está a subvalorizar atletas que não tenham esses atributos, essas marcas pessoais fortes. Obviamente os jogadores de futebol são ativos e valem mais ou menos pela marca pessoal. Não só pelo que fazem em campo, pela marca pessoal. E quer se concorde ou não, esta é a minha opinião. Há aqueles que se querem destacar unicamente pelo trabalho que fazem, e por experiência pessoal isso é muito mais difícil depois de ser reconhecido, e há aqueles que se destacam por serem diferentes, por fazerem coisas diferentes, serem notados por atributos extra-trabalhos. Neste caso do futebol, são as tatuagens vistosas, penteados excêntricos, brincos de diamantes, roupas inusitadas, e é aqui que Vitinha e João Neves diferem. Eles parecem saídos da década de 60 do século passado. Todos arrumadinhos, limpinhos, corpos limpos de riscos, cabelos normais, vestem-se de forma simples, comunicam de forma simples, sem polémicas, e isso faz com que, infelizmente, o mundo os confunda com jogadores normais. E na verdade nós sabemos que não. Eles são geniais. Mas isso não é novidade. Já acontecia no passado haver jogadores deste tipo. Quem não se lembra de Claude Makélélé? Jogava no Real Madrid dos Galácticos. E era tão, mas tão importante que quando ele saiu do Real Madrid, Zinedine Zidane questionou: porquê colocar outro casaco de ouro quando falta o botão que segura tudo? Essa pergunta diz tudo. Diz muito. Mas mesmo assim, por Makélélé nunca ter sido popstar, poucos o reconhecem como uma lenda do futebol. Precisamente por ser discreto. Mas ele fazia o trabalho importante, o trabalho sujo, que liberta os craques ao seu redor, para depois fazerem o que melhor sabem fazer e não terem de esforçar tanto em trabalhos que não eram necessários. E é precisamente isso que o João Neves faz. É uma aquela ideia da atualidade, João Neves, apesar de branco. João Neves tem um posicionamento impecável, lê o jogo como poucos, tem uma excelente leitura de jogo, mas é tudo de forma tão simples que parece banal. Mas esse banal é genial. E ele ainda só tem 20 anos. No fundo, a mensagem que eu queria passar é que estes dois jogadores, Vitinha e João Neves, sem o pacote de personagens mediáticos, acabam ofuscados por jogadores que são iguais, ou outros que nem são tão bons, nem nunca serão, mas que, estando sempre nos holofotes, por serem sempre falados, acabam por ser recordados e fica a ideia que são melhores, que são mais talentosos, que jogaram mais. E às vezes é só porque têm o cabelo platinado, o corpo todo tatuado, ou porque andam com mulheres todas retocadas, cheias de fotos provocantes na internet. Enfim,
é tudo uma questão de percepção. E a desconsideração de jogadores como João Neves, Vitinha é gravíssima. E não vem da falta de qualidade. Vem sim da falta de narrativa em torno deles. É como o Bernardo Silva, amplamente elogiado pelo Guardiola, que é reconhecido por muitos como o melhor treinador de futebol do mundo. E eu lembro-me do Guardiola dizer que o Bernardo Silva era melhor que Cristiano Ronaldo, quando o Cristiano Ronaldo era considerado o melhor do mundo. Só que o Bernardo Silva não é vistoso, não gosta de estar nas vistas. E o melhor que teve no The Best foi o 8º lugar. O 8º lugar. Acho que isso diz tudo. E eu tenho a certeza absoluta que Vitinha, João Neves, Bernardo Silva podem muito bem fazer férias em países onde não joguem, que nunca serão reconhecidos. Eles vestem-se normalmente como se não fossem milionários, como se não tivessem que provar que são podres de ricos. Eu tenho quase certeza que eles não são reconhecidos. Só mesmo por fãs das equipas deles. Ou por loucos de futebol. Esses sim, reconheceriam. Mas, pela forma humilde com que andam e até com quem andam, eu acho que não seriam reconhecidos. Mas pronto, a ideia principal é que atualmente o dinheiro manda mais. O dinheiro está muito mais ligado ao engajamento nas redes sociais, nos mídias. E jogadores que têm performance melhor fora do campo recebem mais exposição do que aqueles que fazem trabalho apenas dentro dele. E é triste, porque eu prefiro muito mais um jogador que se destaque pelo que faz no campo do que pela imagem que tem. Prefiro muito mais, mas mesmo muito mais, um João Neves do que um Yamal, que aos 18 anos já dá festas luxuosas, com proibições de telemóveis à entrada, para não se registar aquilo que lá acontece, mas que se soube que contratou anões por puro entretenimento. Prefiro muito mais um Vitinha do que um Rafinha, que diz que vai à Argentina dar porrada neles dentro e fora de campo e depois amarela e leva um baile de 4-1 dentro do campo. Yamal e Rafinha são muito bons, sim, não os consigo menosprezar, mas também não são tudo isso que se fala. Mas isso é para mim, porque para a grande maioria Yamal é o grande favorito a vencer o título de melhor do mundo este ano. Rafinha também está nessa discussão, numa discussão em que só nós, portugueses, acreditamos que João Neves e Vitinha estão. Mas não estão. Ou se estão bem atrás, precisamente por não serem personagens mediáticas. E tu, o que é que achas?